pessoal! Estamos de volta com mais um episódio dos Encontros em Pauta. Dessa vez com um dos temas mais badalados que tem dentro da oncologia, que é a alimentação. E para isso a gente está com a nossa nutricionista, Georgia Oliveira, que é nutricionista oncológica e coordenadora da nutrição da Oncologia DOR. Georgia, seja bem-vinda. Obrigada por um assunto que realmente é tão impactante dentro da oncologia. Primeiro agradeço a Sabrina, agradeço a Fabiana, agradeço a Oncologia DOR por permitir que nós possamos trazer, essas contribuições para os pacientes. Muito obrigada, Georgia, pela sua presença. Eu gostaria de aproveitar para saber qual é o papel da nutrição no paciente oncológico. Muito boa pergunta, né? É aquela pergunta que a gente começa a pensar qual é esse caminho, né? Por que um paciente oncológico precisa de nutrição? Um paciente oncológico precisa da nutrição antes da oncologia, né, na parte da prevenção, todo aquele cuidado com a alimentação equilibrada, durante o tratamento oncológico, no percurso da multimodalidade terapêutica, todas elas com toxicidades, efeitos colaterais importantes, como inapetência, anorexia, diarreia, vômito. E a nutrição tem um papel muito importante no desfecho desse paciente do tratamento oncológico. Maravilhoso! E é importante trazer um tema que em todas as consultas, esse tema ele está presente, o açúcar. É muito comum o paciente sentar na consulta e falar: doutora Sabrina, já parei o açúcar. Aí eu, calma, vamos falar sobre isso. E o açúcar é um grande vilão, Georgia? Pois é, né? Eu tenho uma responsabilidade nessa fala de que o açúcar em excesso vai ser um grande vilão para qualquer indivíduo, né? Consumir açúcar em excesso pode levar à obesidade, levar a diabetes, ou seja, outros caminhos que vai complicar a vida de qualquer indivíduo saudável. Então, portanto, a ingestão de açúcar ela deve ser moderada e de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Dentro da oncologia, nós não temos propriedade de contraindicação do açúcar, exceto de um paciente que tenha dados laboratoriais comprometedores. Mas a ingestão de açúcar dentro da oncologia traz um pensamento para o paciente de que aquele açúcar vai nutrir a célula do câncer, né? Vai alimentar o câncer. E então, sabemos que todas as células se nutrem de glicose, né? Sem glicose pode causar uma falência, uma hipóxia, alguma complicação maior para esse indivíduo. Lógico que a célula do câncer ela é mais ávida por energia, mas isso pode vir de outras vias. De perda de massa muscular importante, com catabolismo proteico. E a gente sabe também que a oferta de energia por demanda, né, de uma célula do câncer é independente da oferta nutricional, ou seja, a oferta alimentar de um paciente. Então, ingerir açúcar enquanto tratamento oncológico não tem uma contraindicação precisa, exceto para os pacientes comprometidos. Nossa, Georgia, muito bem colocado seu assunto, esse tema sobre o açúcar. Eu gostaria de aproveitar, já que existem estudos, comprovando que alguns alimentos funcionam como fator de risco para alguns tipos de câncer. Você poderia falar para a gente quais são esses alimentos, qual o tipo de câncer que eles estão associados? Sim, claro, ótima pergunta, até porque hoje a mídia mostra muito, cada vez pessoas mais jovens com diagnóstico, por exemplo, de câncer de intestino, que era um diagnóstico de um indivíduo mais adulto, e hoje quando a gente vê um paciente jovem de 30, 40 anos com esse diagnóstico, a gente começa a pensar genética, hábito alimentar, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento dessa doença. E a Organização Mundial de Saúde preconiza que os alimentos processados, ultraprocessados, embutidos, podem elevar até 18% o risco de câncer de colo retal, por exemplo. Então, aqueles alimentos que são ultra preparados na indústria, que perderam parte da sua fibra, parte da sua integridade, da composição química dele, é um alimento que oferta nutrientes pobres. Como também esses alimentos são parcialmente ultraprocessados, portanto contêm compostos que não são nutricionais, que são aditivos químicos e que têm fator carcinogênico.
E eu vou voltar para o tratamento oncológico, porque também é comum nas consultas os pacientes falarem: doutor, eu estou fazendo um suco disso com aquilo outro de manhã para minha imunidade. E aí eu pergunto outras coisas para o paciente: você está fazendo exercício? O que mais que você está fazendo além da alimentação para essa imunidade? Então, Georgia, eu te pergunto, tem algum alimento mágico, algum alimento que faça realmente uma baita diferença no tratamento no que se refere à imunidade? Bom, então, é a mistura de todos, né? A dieta equilibrada e balanceada, ela vai contemplar compostos fitoquímicos, vai contemplar compostos bioativos, que vai trazer, sim, uma resposta melhor metabólica, imunológica, composições nutricionais de alimentos ricos em ômega 3, que tem ação anti-inflamatória. Então aí a gente pode entender que a mistura dessas substâncias, ou seja, um cardápio balanceado, associado com atividade física, com melhor estilo de vida, é aí o shot saudável da imunidade. Ah, ótimo. Então, aproveitando, você poderia dar pra gente algumas dicas saudáveis, né? Para o nosso dia a dia, né? Para os pacientes entenderem a importância da alimentação saudável também na prevenção do câncer, né? Que existe esse papel. Você pode dar essas dicas pra gente? Claro, Fabi. Então, começando do controle de peso, né? A obesidade é um fator de risco para o câncer, então ter um estilo de vida que contemple uma alimentação baseada em evidência científica, com uma oferta moderada de carboidratos simples, com um balanço de oferta de proteína de alto valor biológico, uma dieta rica em fibra alimentar, que são nossas hortaliças, nossos vegetais, consumir alimentos de água profunda, né, água fria, que tem ômega 3, e daí a gente vai ter vários pescados de oferta no nosso país, por exemplo, e os alimentos que a gente chama de alimentos integrais, né, que está no seu processo íntegro, que são os cereais, floco de aveia, flocos de quinoa, os folhagens, né, a gente tem tanta oferta de folha. Uma coisa que eu falo muito com os pacientes: ingerir fruta da época, ela está amadurecida na época. Então ela contempla mais nutrientes, além do sabor, do aroma. Isso sim é a dica da dieta equilibrada. Eu acho que a grande mensagem dessa nossa conversa é o equilíbrio, né, Jorge? Não só o equilíbrio alimentar, como também a prática de atividade física. E, aliás, a nossa conversa o tempo inteiro fala, né, sobre autocuidado, o bem-estar como um todo. Agradeço a sua presença, foi ótimo. Obrigada, Obrigada a vocês também. Um beijo.